Pessoal, tudo bem? Bora aqui analisar o mercado, algumas entradas que eu mandei lá no canal Telegram, lá no grupo VIP, tá? Algumas entradas ali de day trade no mercado futuros da Binance, tá? Bom, a primeira entrada que eu mandei foi da AP, tá? Da Winf também, algumas entradas aqui no VIP, também na sala ao vivo, né? Explicando os porquê, o racional das operações, né? Tanto a Winf quanto a AP também deu três entradas ali. Tá explicando aqui racional das operações, tá? Bom, vamos lá. Primeira entrada na WINF, tá? Gráfico de 1 hora, contexto, né? Contexto aqui de alta, um dos mais altos do que os anteriores, então por isso você estava querendo encontrar um fundo ascendente. Só que numa micro tendência aqui, né? A gente percebe que veio uma correção um pouco bem forte, na verdade, né? Bem aguda. A gente percebe pelas barras, né? Fez um topão duplo, topo mais baixo, fechando na mínima, mostrando muita força vendedora, né? Então ia depender muito como o preço chegasse nessa região. E se a gente olhar para trás, a gente percebe que essa zona verde aqui é uma região de demanda muito forte, né? Onde o preço ele testou várias vezes. Então aqui é uma região bem forte de suporte, tá? E essa região aqui, zona vermelha, são máximas do diário, tá? De alguns dias atrás aí. Bom, sabendo desse contexto, que o preço ele estava ali numa região bem interessante, de um possível suporte, o que a gente espera? Uma defesa compradora, tá? Até porque, se a gente for na Vector, né, aqui é uma região também de preço de abertura. O preço ele abriu nessa região e fechou nessa região ontem, né? Abriu aqui e veio buscar de novo essa região. Quando o preço está acima do preço de abertura, acaba servindo como suporte. O preço muitas vezes acaba buscando essa zona percentual, né? E se o preço ele rompe o preço de abertura, essa região significa que o dia está no negativo, ele tende a estar servindo ali como resistência, né? Bom, se a gente diminuir o tempo gráfico, por exemplo, para M15, tá? A gente percebe o seguinte, já que a gente está num fundo ascendente, o preço está numa estrutura de alta, a gente procura aqui sobrevendido em M15 para uma possível compra, tá? E também o interessante, se a gente olhar aqui, eu também tinha a média de 200 períodos servindo ali como base, como suporte, tá? Então, o que eu pensei? O preço ele poderia ficar lateral nessa região, porque aqui era um suporte relevante, está acima da média, né? Trabalhou aqui num canal estreito de baixa, começou a lateralizar, ou seja, a tendência de baixa começou a perder força, tá? E eu tinha aqui a região de sobrevendido. Então poderia ter um repique comprador até onde? Talvez até a VWAP, buscar a VWAP diária, o preço justo do dia, tá? É claro, a gente tinha que esperar ali alguma confirmação, um fundo duplo, um OCOI, né, e tudo mais. Mas o que o preço ele já estava fazendo? Ele estava se afunilando, né? Ele estava se afunilando e ele começou a deixar algumas barras interessantes, tá? Algumas barras bem interessantes aqui de compra, ó, mostrando que os compradores estão entrando na jogada, barra fechando na máxima, mostrando, deixando muito para ver na parte de baixo. Então, pelo contexto, isso despertaria compra, tá? Isso aqui seria um pivôzinho, pivô de alta armado, rompendo isso aqui era compra, barra de sinal, tá? Para levar pelo menos, talvez um trade de 1 para 1 ou 2 para 1 aí, tá? Um stop seria abaixo dessas barras ou abaixo desse fundo, só que seria um stop muito caro, tá? Seria um stop um pouco mais caro. E o preço acabou puxando até a VWAP. Eu mandei uma compra exatamente nessa região aqui, com stop aqui embaixo, nessas mínimas aqui. Só que olha que interessante, o melhor trade, o melhor cenário para você entrar seria essa barra é para comprar, essa barra é para comprar, essa barra é para comprar, tá? Para você jogar stop se você jogasse o stop aqui, você seria violinado nessa barra, né? Então, o melhor cenário, as melhores barras para você entrar seria essa, que veio um fundo mais alto do que o anterior, tá? Deixou muita sombra, compra stop abaixo dessa mínima aqui, tá? Ou comprar na superação dessa máxima, stop aqui embaixo, tá?
Bom, e o que o preço ele fez? Ele sentiu uma pressãozinha vendedora aqui, ó, a estrutura de alta, teoria de Dow, né? Quando está numa tendência de alta, o que o preço faz? Topo, fundo, topo. Esse topo é mais alto do que esse, tendência de alta, certo? Então, esse fundo. Então, a gente sempre quer entrar nas correções, né? Quando a gente está na tendência, às vezes a gente tem que entrar no mercado. Mas essa correção aqui, esse é um tipo de candle, né? Veio visitar os 50% dessa pernada aqui, né? E depois acabou puxando lá para cima, que deu um lucrinho bacana. Bom, esse trade foi bonito, tá? Mas da app foi mais bonito ainda. Mais bonito ainda. Vamos analisar aqui o contexto, né? Bom, desde a semana passada, desde o começo da semana, eu tenho operado bastante a app, tá? Região aqui de extrema resistência do diário aqui, ó. Região bem forte, tá? Bem forte mesmo. Ontem, depois daquela subida brutal, onde que o preço parou? Exatamente nessa mesma região e visitou 50% da pernada anterior. Ou seja, toda essa pernada aqui, o preço ele corrigiu aqui, né, até essa região. Foi até 38,2 na verdade, né? Toda essa pernada aqui. Então, essa resistência aqui é um preço, é a memória do preço, né? É uma região bem forte. A gente já entende esse contexto de que o preço ele deu uma pernada e ele estava em busca do fundo ascendente, né? Em busca do fundo ascendente. Beleza, vamos diminuir o tempo gráfico e encontrar o gatilho. Então a gente vai priorizar por quê? Por comprar ou por vender? Por compra, né? A tendência é de alta, num contexto maior, tá? Então quando a gente está na tendência de alta, a gente procura fundos para comprar. Ou seja, o preço está numa estrutura de alta, o que a gente procura? Fundos para comprar. Tá? É claro que o preço ele tem que fazer ali algum padrão, né, de reversão, um fundo duplo, uma barra de sinal e tudo mais. Mas o contexto ele é altista. Sabendo disso, sabendo que essa é a máxima aqui do dia, o preço poderia muito bem visitar essa máxima. Eu já tinha essa consciência, tá? Tendo essa consciência, tá? Ou mesmo romper, o que aconteceu hoje. Então vamos lá. O preço, o que ele fez aqui? Um padrão que eu amo operar, né, que é o edge, tá? Uma, duas, três puxadas, o preço ele tende a reverter para cima. Esse padrão, tá? Essa estrutura. E qual outro padrão ele formou aqui? Formou um Okoi, né? A gente pega aqui, que é um ombro, cabeça, ombro, né? Um padrão de reversão altista. Mas só o fato de você ter esses padrões não significa que o preço ele vai reverter. Você tem que esperar o pivô armar, realmente ele ver uma barra de força, realmente que os compradores estão na jogada. Tipo, essa barra, essa barra, essa barra. Tudo isso aqui é barra bem interessante para a gente comprar. Beleza? Tudo é barra de sinal, compra, stop abaixo. Olha que interessante. E quando a gente está numa tendência, vem poucas barras contrárias do movimento. Se você está numa tendência forte, perceba quantas barras negativas veio. Você quer rally, você quer continuidade do movimento. Muitas vezes você vai ter que entrar a mercado e jogar um stop abaixo do último fundo. Um bom operacional não é aquele que acerta tudo, mas é aquele que leva menos stops. Mesmo que para isso você fica de fora, entendeu? Você não vai entrar em qualquer trade. O trade bom você não procura, ele vai estar na sua cara, na sua frente. E olha que interessante, o preço ele deu essa barra de sinal, rompeu onde? Pullback na VWAP, bebê. Pullback na VWAP, média apontada para cima. Tá? Era compra, certeza. Onde que era meu alvo? A máxima aqui do dia. Olha que lindo. Olha, ó. Lindo, lindo. Acabou rompendo. Porque como, ó, isso que vocês têm que entender. Como o preço já testou várias vezes essa região, e ontem, se você olhar no diário, terminou super forte, uma barra de sinal aqui, ó. Uma força compradora brutal, ó, engolfando todas essas barras, poderia muito bem romper a máxima aqui, essa resistência. Então, o contexto era de alta. Se você está numa tendência de alta, o preço ele fez um fundo, o que ele tem de fazer? Um topo mais alto do que o anterior, tá? Um topo mais alto do que o anterior. E o preço ele acabou rompendo essa região, essa resistência forte aqui. E depois acabou fazendo até mesmo um pullbackzinho aqui nessa região. Olha que lindo. Veio retestar, rompeu, reteste, explodiu para cima, tá? Deu um lucro aí, mandei exatamente nessa região aqui. Uma compra, tá? Com stop aonde? Se você diminuir o tempo gráfico, fica até um stop barato. Eu coloquei abaixo desse fundo aqui, ó. O que estava atrás da VWAP, que estava bem protegido atrás da VWAP, e também atrás dessa, quase atrás dessa média, né? Mas por essa barra aqui, ó, essa barra em M10,
rompendo essa bandeirinha, né? Essa bandeira aqui, se você colocar em M5, fica mais notório uma bandeira aqui. Essa bandeira e continuou o movimento. Então, quando você está numa tendência, você não quer que o preço ele se amontue, você quer rally, você quer continuidade do preço. Agora, quando você está numa lateralidade, o preço ele fica se amontoando as velas, né? Já agora, quando você está numa tendência forte de baixa, vem barras consecutivas. Então, você entrar no mercado aqui ou entrar nos pullbacks, que seria ali de 1 até 3 candles negativo, tá? Bom, foram esses os trades que eu mandei lá no canal Telegram. Foram um trade muito bonito mesmo, tá? Foi um operacional muito top hoje. Ontem e hoje, na verdade, né? Por mais que ontem eu tomei um stop, pelo contexto, valeu a pena. Não para day trade, mas sim para swing trade, porque também para swing trade eu mandei a app lá embaixo, tá? Mandei aqui nesse Okoi, tá? Esse ombro, cabeça ombro aqui, ó, tá? Em uma hora que o preço ele poderia puxar para cima, mas não esperava que ele puxasse até a máxima lá em cima, o que deu uns 20, 30%. Mas foram esse o racional aqui das operações. Opera para operar bem, tamo junto, forte abraço. Se inscreva no canal, curta, compartilha e é nóis, tamo junto. Target on my back, lone survivor.